Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui o professor Leonardo. Esta é a aula de número 54 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos, curso de epistemologia desde a aula 21. Da aula 21 até a 54, epistemologia, da aula 1 até a aula 20, introdução e fundamentos da filosofia, o qual já produzimos uma apostila e está à venda lá no meu site www.leonardobragaflores.com. Muito bem, vamos estudar hoje a fenomenologia do Russell e é isso aí, galera. É isso que nos espera, um conteúdo bem interessante, bem legal, tá? Vamos lá. Aula 54, o eidos, vou chamar assim, tá legal? O eidos, ou eidos, de Russell. Ele já é um autor contemporâneo, ele é de 1859, o seu nascimento, e lá na História da Filosofia vamos ver mais dos pormenores da sua participação, né? Como nas escolas e por aí vai, a sua história, né? E também as suas obras publicadas e por aí vai, num outro enfoque. Bom, vamos direto aí ao que seria esse eidos, conceito, estudando a epistemologia, o que é então esse eidos? Essa expressão, pessoal, ela foi cunhada lá na filosofia antiga. Lá, essa ideia de eidos foi cunhada lá na filosofia do Platão, com essa questão do mundo ideal, do idealismo, né? O eidos é uma expressão grega que significa essência. Essência. Então, a partir de agora, se a gente lembrar do eidos, nós vamos lembrar da essência, tranquilo? Em Russell, presta atenção, recebe esse nome em alemão, ó, Wesen. Wesen, o eidos é o próprio Wesen, tá? Ou seja, a essência de algo. Em Platão ele era chamado de ideal, ele era chamado de forma em Aristóteles. Ou seja, o eidos é o espírito das coisas, o real, o fenômeno puro, o sujeito transcendental, o íntimo, o Kid, em alemão, que é o que é. A essência, esse o que é o Kid, né? O eu puro. Trata-se de uma visão, veja só, esse eidos é uma visão direta, evidente, irredutível e intelectual. Cada expressão dessa tem um significado, nós vamos ver já durante aqui a nossa aula, que inclusive essa aula ela vai ser estendida para um dos meus cursos de grandes questões da filosofia. Beleza? Bom, essa então, veja só, esse eidos é uma questão intelectual. Em alemão, Initius, não sei se é exatamente assim que pronuncia, tá? Ou seja, é uma visão intelectual do fenômeno. Em alemão, Phänomen. Beleza, pessoal, o eidos, já de cara eu quero que você, veja só, nós vamos entrar aqui num ponto da chamada intuição eidética. Veja, intuição eidética. Essa intuição eidética tem a ver com eidos do Russell. Tranquilo? Então esses nomes eu quero que você concatene e associe aí para ficar bonito. Joia? Já você vai entender isso tudo. Tem exemplos, mapa mental. Tranquilo? Só fica aí. Joia? E claro, vai dando like, vai curtindo aí a parada, né? Compartilhando com seus colegas que estão estudando. Então, veja só, vamos lá a um trecho do que escreveu aí o próprio filósofo, né? Visa estabelecer unicamente a essência e de maneira nenhuma os fatos.
O Russell, pessoal, não estava apaixonado pelo empirismo, beleza? Essa coisa de fato para ele, não. Ele queria investigar o que estava dentro do objeto, ou seja, o que é o objeto, o objeto propriamente dito. O objeto propriamente dito, essência, beleza? Então vamos em frente. Começou a pegar aí, né? Fenomenologia. Para entender aí esse EIDOS, nós vamos precisar entender a escola que o Russell, né, participava, a escola que o Russell ali de alguma forma capitaneava, para que você, vamos assim, entenda o funcionamento disso. Essa fenomenologia vai estar lá na história da filosofia, se Deus nos permitir de chegar lá. Né? Primeiro eu vou varrer todo o conteúdo para depois vir para a história, fazer uma espécie de síntesezinha de tudo. Né? Claro que estudar só a síntese para uma prova, né? Para o cara ali fazer vestibular para medicina ou para o bombeiro, oficial PM, fica um pouco mais, né? Mas o ideal é que ele varra o conteúdo para depois ali ficar no resumo. Bom, mas vamos lá, gente. Fenomenologia é a escola filosófica que tem como princípio a intuição das essências. Ela recebeu esse nome aí em alemão, ó, Wesenschaft. Não sei se exatamente pronuncia assim, mas Wesenschaft. Bom, um dia eu vou estar, se Deus nos permitir, falando não, mas lendo tudo em alemão. Já comecei ali meus primeiros passos no alemão. Tá? Gente, é o seguinte, essa fenomenologia institui, veja, a intuição das essências, então. Né? Fenomenologia é aquela escola filosófica que investiga a essência das coisas, beleza? Ela institui um método processo científico. Pessoal, método processo científico. Se você está pensando aí que tem a ver com o sobrenatural, porra, não é nessa espécie de intuição aqui que você vai encontrar. São em outras, tranquilo? Outras que passaram, ou seja, de vários filósofos antigos e também mais modernos, tá? Mas aqui não, aqui a intuição é científica. É científica. Já, mas como é que pode, professor? Calma, nós vamos chegar lá, beleza? Institui um método processo científico em que se estuda o modo como os fenômenos, você vai ler fenômeno aqui como fatos, se revelam à consciência. Então, o modo como um fato aparece à minha consciência, isso aí que a fenomenologia investiga, beleza? Esse modo como ela vai aparecer à consciência é o modo de mostrar o tal o quê? Eidos, ou eu puro, ou eu transcendental, beleza? Tranquilo? A expressão se forma pela junção, ou seja, a expressão fenomenologia. Fenômeno, que é o que acontece. O que é o fenômeno para a gente aqui, nesse momento? É o que acontece, é o que é apreendido pelos sentidos. No geral é isso, tá legal? E logia é o quê? Estudo. Tudo que tem a terminação logia significa o quê? Estudo. Por exemplo, biologia, estudo da vida. E por aí vai, tranquilo? Muito bem, estudo compreensão. Nesse sentido, vamos ver aí uma explicação, uma participação do Abagnano. Descrição daquilo que aparece. Fenomenologia é isso, é descrição daquilo que aparece. Ou ciência que tem por objetivo ou projeto dessa descrição. Descrição daquilo que aparece. Descrição daquilo que aparece é descrever o fenômeno, ou seja, ir até a sua essência. Beleza? Vamos em frente. Seu objetivo principal era estudar a mente. Seu objetivo principal era estudar a mente. Seu objetivo principal era estudar a mente, vivencia as experiências, compreende e descreve a realidade. Vivenciar, né? Faltou um Rzinho aqui. Vivenciar as experiências, compreender e descrever
a realidade. Para ele, ou seja, para essa corrente, para essa linha de pensamento ou para o Russell, conhecer, ou seja, a consciência de algo é necessário antes ter a intenção. Pessoal, importante aqui para se conhecer algo, para se aprender, saber algo, vamos dizer assim, primeiro passa-se pela intenção. Ou seja, não é bem o querer, mas é a intenção de você ter, você já vai ver os sentidos, tá? É o estudo de como o objeto se mostra na sua forma pura. Como o objeto se mostra na sua forma pura é o quê? É a essência. Já nós vamos ver mais sobre isso. Vamos em frente. Essa corrente filosófica procurou superar as dicotomias, divergências entre o empirismo e o idealismo, entre o sujeito e o objeto, defendendo a prioridade do sujeito no processo de conhecimento, além de esculpir ampliações e renovações não místicas. Olha só, não místicas, ao que se entendia por fenômeno e também por intuição. Então trabalhou bastante aí, né, nessa concepção de fenômeno e na concepção de intuição. Mais uma vez eu digo, a intuição diferente do que foi tratado anteriormente e diferente de outros que vieram depois. Tranquilo? Russell entendia a consciência como uma atividade caracterizada por se direcionar a realidades e dotá-la de sentido. Conforme Marcondes, o Danilo Marcondes, diz o seguinte, processo que revela, além da consciência empírica do sujeito concreto, sua natureza essencial enquanto sujeito transcendental. Percebe? Então entra aí nesse processo que revela, além da consciência empírica do sujeito concreto, além da consciência, sua natureza o quê? Essencial. Então tem a natureza da experiência sendo revelada, você vai ver ali o contato com o fenômeno, já vou mostrar para você, e também esse sujeito transcendental, ou seja, o que está por trás daquilo. Você vai ver o que o fenômeno, né, causa de alguma forma na compreensão, né, no conhecimento do sujeito como inocente, e vai ver também o papel, né, desse fenômeno, ou seja, a investigação, a essência do que é aquilo. Joia? Vamos aí mais uma expressão, mais uma frase, né? A fenomenologia pura, desse modo, a teoria dos fenômenos esses puros, dos fenômenos da consciência pura, de um eu puro, não se situando no terreno da física animal ou psicofísica, enfim, afastou tudo. Ficou ali, né, como uma ciência autônoma, praticamente, tá, pessoal? Vamos em frente. Substratos, ou seja, o que vai compor aí, né, essa fenomenologia, o que vai compor esse processo, o que vai compreender a fenomenologia. Vamos em frente. Para compreender a fenomenologia, precisamos saber o significado e como são tratadas algumas outras terminologias ou substratos que permeiam, por exemplo, o quê? Que é permeio, né? Por exemplo, o fenômeno, a intenção e a consciência. Então, esses três substratos, esses três elementos que permeiam aí a fenomenologia precisam ficar claros para você entender as fases do eidos, joia? Para você entender as fases de como, né, se chegar até o eidos, precisamos entender o que é o fenômeno nessa perspectiva, a intenção e também a consciência. Bom, o fenômeno é aquilo que se apresenta, aquilo que aparece a possibilidade de conhecimento do homem. Aquilo que se apresenta ou que se apresente a possibilidade de conhecimento do homem. É o fato. O fenômeno é aquilo que aparece ao homem, é aquilo que se apresenta
há uma possibilidade de se conhecer. Fenômeno aqui é isso, pessoal, ok? Ou algo que se põe diante da consciência. Aquilo que se põe diante da consciência, esse café está se colocando diante da minha consciência. Beleza? Podemos tratá-lo assim, então, como um fenômeno. Abrange coisas materiais, conforme eu estou falando, ó, os sentidos e também ideais, pensamentos. Olha, pessoal, é uma coisa interessante. Não precisa nem existir esse fenômeno. Não é exigida a existência dele. Beleza? Mas já está abrangido, mesmo não existindo. Beleza? Existentes ou não. Acabei de falar agora, né? Que se apresentem e são capturados diretamente pela consciência. Então a consciência captura aquele negócio. Como, né, eu acabei de capturar um café aqui agora. Tá com o teu café aí, tranquilo? A consciência será sempre a consciência de algo. Uma expressão muito utilizada aqui na fenomenologia, já vou dizer a origem dela. A consciência será sempre a consciência de algo. Esse algo é a Phänomen, ou seja, em alemão, Phänomen, o fenômeno. A consciência vai ser sempre a consciência de algo e essa consciência vai ser a consciência do fenômeno. Esse algo é o fenômeno. Esse fenômeno não se restringe a meras sensações. Pessoal, não é apenas uma sensação. Isso aqui não é empirismo, não. Não se restringe a isso. Veja, de alguma forma isso vai participar, mas não se restringe. Ou a aparência, essa sensação, esse fenômeno não se restringe ao que eu estou vendo. A aparência, ou tocando, ou cheirando, ou sentindo. Não. Essa consciência não se restringe a isso. Ela vai investigar algo que está, não é além, mas algo que está, assim, intrínseco, embutido, ou mais profundo nesse fenômeno, do que está se apresentando a esse fenômeno. Essa consciência vai entrar no próprio eidós, no eu puro. A gente já vai mostrar isso. Ou na aparência. Não é aparência, mas é o que está, mas é o que realmente percebemos intencionalmente na consciência. Já vamos esclarecer isso tudo aí, vamos evoluindo aqui na nossa aula. Vamos lá. O segundo ponto que a gente tem que entender o que é a intenção. A intenção seria a propriedade do processo de conhecimento de se tender numa direção. Então há nesse processo de conhecimento, nessa intuição eidética ou do eidós, na busca, na contemplação, na verificação do eidos, né? Do eidos, eu tenho aqui uma verificação, eu tenho aqui uma direção, tá? Eu tenho aqui uma intenção de ir num caminho. Eu tenho aqui uma intenção que se liga à minha consciência de percorrer um caminho. Tá legal aí? De se ter vontade, de ter desejo. Beleza? Nela tenderemos a optar sempre pelo que nos traz o quê? Motivação, prazer, aspiração e satisfação. Então eu vou no encalço disso, eu vou de alguma forma perseguindo, não é, o que está na minha intenção. A intenção em Husserl liga-se à ideia de tudo o que nos atrai, nos direciona, nos tendencia, beleza? A consciência, veja, intenção. Intenção e consciência, logo intuição, estão tudo ligados aqui. A consciência ou o conhecimento terá como ponto de partida a intenção. Veja, da intenção virá a consciência. Ela vai, de alguma forma, servir como um leme para a consciência. Pois, para que haja consciência de algo, será necessário antes que haja intenção. A consciência será sempre a consciência de alguma coisa. Essa consciência de, aí entre aspas, foi denominada pelo
Russell de intencionalidade. Joia? Intencionalidade é a consciência de alguma coisa. Ou seja, eu tenho ali uma intenção que me leva, que me direciona. Essa intenção que me direciona em determinado sentido, em determinada direção, é a consciência de. Isso se chama intencionalidade. Vamos em frente. Consciência. Agora, consciência. Último elemento lá para a gente estudar dessa fenomenologia. Joia? É a atividade, é o movimento ou ação. Tudo expressões sinônimas. Lendo os livros, você vai... Aqui atrás estão alguns livros que eu consultei, beleza? Aqui atrás estão alguns livros. Esse aqui é bem legal. Esse aqui é bem legal, a maioria das informações... Não, na maioria não. Eu, na verdade, eu faço um tira-teima, né? No final, porque ele tem um conteúdo mais vasto, né? Aqui o Dario Antiseri e o Giovanni Reale. Mas eu gosto também do Danilo Marcondes, já falei, né? Do Antônio Rezende e outros aí, outros, né? Dicionários e por aí vai. A gente vai ali, vai montando e vai fazendo aí essa... para que você fique com informações, né? Te dê base aí, enfim. É uma atividade, um movimento. Em outra literatura vai dizer que é uma ação, essa consciência, que nasce na intenção de se voltar o olhar para algo, ou seja, o fenômeno. Então a consciência é uma atividade, é um movimento, né? É uma ação que nasce da intenção, veja, nasce da intenção de se voltar o olhar para alguma coisa. Então ele primeiro tem a intenção, e aí vai brotar ali dessa intenção a consciência. A intenção seria como fosse a terrinha, né? E a consciência a sementinha para que vai brotar lá. Beleza? De se voltar o olhar para um fenômeno. É isso. Joia representa as valorações, as escolhas, o conhecimento. Seu conteúdo é composto pelos resíduos. Já já você vai entender isso. O conteúdo da consciência na fenomenologia é composto pelos resíduos que sobraram da epoqué. Puta, professor, apareceu outro nome aí. Calma, vai estar tudo em mapa mental aí, cara, para você entender essa parada. Aqui, aquela epoqué lá do Pirro, repete um pouco aqui, cara. Beleza? Repete um pouco aqui. Aquela epoqué lá da filosofia antiga, vem para cá, o Russell usa isso dentro do Eidós. Beleza? Dentro do Eidós, o Russell usa essa expressão numa fase do Eidós, que é na primeira fase. Beleza? A epoqué. Ou seja, composto pelos resíduos que resistiram, esses resíduos resistiram ao processo de redução fenomenológica. Você já vai entender isso aí, tá? Mas basicamente é o seguinte, cara, presta atenção. Ele quer fazer para chegar no Eidós, que é o eu puro, né, que é a essência, ele faz uma peneira, parece o Descartes, cara, tá? Inclusive os livros fazem remissão ao Descartes. É semelhante. Então ele vai ali peneirando, ele vai separando, ele vai ali selecionando o que tem de melhor, limpando. Isso chama redução fenomenológica. Essa redução fenomenológica é fazer isso, essa faxina, essa limpeza que acontece na epoqué de Russell. Muito bem, indo em frente, ela possui dois polos. O que? A consciência. Ele chamou de primeiro polo de noese e o segundo polo de noema. Esse nome de pessoa, né? O primeiro polo da consciência do Russell, né? A consciência da fenomenologia do Russell, noese, é o polo subjetivo. É aquilo que tem consciência. Aquilo que tem a consciência, aquele não mudou muita coisa não, né? É um sujeito cognoscente, beleza? E o objeto, que é a noema, é aquilo que se capta na consciência. Então é o objeto cognoscível. Não mudou muita coisa aqui não, beleza? Muito bem, vamos em frente. A consciência será sempre a consciência de alguma coisa. Sempre nos acompanhando essa expressão, percebe, pessoal? A consciência é sempre a consciência de alguma coisa. Possivelmente o Russell teve inspiração
em um dos ensinamentos do seu mestre, o Brentano, que dizia: toda consciência será a consciência de algo. Então, essa frase não é bem do Russell, né? Pelo que eu pesquisei, toda consciência será a consciência de algo, nasceu do professor do Russell, desse outro filósofo aí, o Brentano, tá? Então, a consciência jamais se apartará da relação sujeito-objeto. Pessoal, se a consciência é sempre a consciência de algo, eu tenho esse algo que é o objeto. E eu tenho o sujeito que tem consciência. Então, concluindo, a consciência jamais se apartará da relação sujeito-objeto. Percebe? Não sendo essa consciência considerada um ente metafísico. Não. Essa consciência está embutida, participando o tempo inteiro da physis. Joia? Nem uma coisa. Também não é uma coisa essa consciência. Nem substância. Essa consciência não é uma substância. Não é. Ela não existirá fora da mente. Não existirá fora da mente. Percebe? Não há misticismo, tá? Não há um elemento místico na fenomenologia, no eidos de Russell. Não há. Joia? Não é isolada do homem. Não é. Não se trata de algo lançado no vazio e apartado do sujeito. Não é algo místico. Foi aquilo que eu falei. Isso significa que não mora no vácuo, pois é uma coisa intencional. É uma coisa intencional. Lembra que a consciência e a intenção estão juntas. Refere-se necessariamente a algo. Vai se referir no final ao eu puro. Beleza? Vamos em frente. Então, continuando então, o método utilizado aí na fenomenologia. Vamos ver. Esse método fenomenológico se divide em duas etapas. Momentos, mesma coisa, tá? Sendo que a primeira etapa é subdividida em duas. Então nós temos duas etapas, sendo que a primeira etapa é subdividida em duas. Então você vai ver três eventos, você vai ver três momentos, mas na verdade a primeira etapa ela tem uma variante dela, ela é subdividida. Tomando o Phänomen em alemão, que é o fato, o fenômeno, né? O fenômeno, o fato. Dados de fato, ou seja, a experiência, ou dados do cotidiano, da ciência, ou aqui e agora, ou seja, o fenômeno acontecendo, né? O fenômeno acontecendo, tá? Como ponto de partida do processo de conhecimento, pessoal, é só o ponto de partida. Tá? O fenômeno ali é só o ponto de partida para o processo de conhecimento. Seguir-se-á a epoqué, que é um momento negativo. Negativo porque é um momento, por que é chamado assim? Porque é um momento de subtração, é um momento de redução. Grave essa expressão, redução, diminuição, seleção, beleza? Abstenção, ou seja, é um momento de subtração na epoqué, onde aparecem a redução eidética, já você vai ver o que é isso, redução eidética e variação eidética, e por fim o eidos, ou momento positivo, ou a essência, que em alemão se fala Wesen, beleza? Com W ali no começo. Essas fases não estão calçadas em dados apenas da experiência. Repetindo isso, pessoal, também não se baseiam em algo místico, mais uma vez acrescento, mas no rigor filosófico. Pessoal, quem participou das aulas lá de introdução à filosofia, a filosofia ela é rigorosa. Olha aqui, ó, rigor filosófico. No rigor filosófico, no intelectual, na evidência apodídica. O que é uma evidência apodídica? O que algo é apodídico? O Russell quis que a sua fenomenologia fosse apodídica. O que é isso? Verdadeira, manifesta, evidente. Ou seja, científica. O cara bateu o olho e falou, porra, mano, essa parada funciona, porra. E não
conjecturas sem ter como provar aquilo. Joia? Representamos no esquema abaixo essas etapas e em seguida estudaremos cada uma delas. Aí, ó, o mapa mental, eu aí coloquei nesse mapa mental, tá? Vou explicar para você. Pessoal, aqui nós temos, ó, o eidos de Russell, tá? O eidos de Russell. Nós temos aqui um primeiro momento, que é a epoqué, e um segundo momento que vai aparecer o eidos. Mas isolado aqui, né, no primeiro contato, que a flechinha tá para cá, ó, a flechinha tá para cá, tá caminhando, o fenômeno, que é o fenômeno, que é o fato. Joia? Temos o fenômeno, a epoqué e o eidos no final, beleza? O eu puro, o Wesen, lembra? A essência no final. Muito bem, primeiro lá no fenômeno se apresentam dados, experiência, o aqui e agora, o particular. Tá ali, né? A coisa sendo capturada no seu particular e sendo capturada pela consciência, beleza? Aí entra lá, né, um momento negativo, que é um momento onde vai acontecer a redução. Veja só, porque eu tenho que interpretar o que é aquilo. Eu tenho que interpretar o que é aquilo. Então eu vou começar a afastar algumas coisas. Eu vou colocar em suspensão aquilo, tá? Para que aquilo, vamos dizer assim, se revele para mim. Eu coloco aquilo entre aspas na epoqué para que aquilo se revele para mim, para que aquilo seja mais claro, fique mais claro para mim. Olha, ocorre ali então a filtragem na redução eidética e com uma possibilidade dessa filtragem, vamos dizer assim, ser canalizada ou surgir um braço de uma diversidade dela. A fenomenologia não afastou aí uma variação disso que eu estou fazendo, uma variação. Já você vai entender nos exemplos. Ali ocorre então um momento negativo, ou seja, a intenção, a consciência. A intenção e a consciência no seu trabalho, beleza? Intenção, consciência. Intenção, consciência. E aí vem o segundo momento, um momento ali onde o sujeito ele entra no objeto, ele entra, a consciência de alguma forma, ela entra, penetra no objeto e, vamos dizer assim, entende o que é aquilo, o que é aquilo realmente, na realidade. É um momento positivo, é o momento do Wesen, é o momento do conhecimento, é o momento de se ver aquilo carne e osso. Beleza? Vamos em frente. Primeiro momento, então, momento negativo da epoqué, redução eidética, redução fenomenológica. Todos esses nomes. Negativo, epoqué, redução eidética, redução fenomenológica. Primeiro, redução eidética. Vamos estudar o primeiro momento, que é a redução eidética. Joia? E aqui nesse primeiro momento tem a redução eidética e ela aparece também aqui uma variantezinha, tá? Uma variantezinha. É o processo, o caminho, a atitude inicial de filtragem para a revelação da essência do sujeito transcendental. É o eidos. Ou seja, o caminho que se vai percorrer até a essência. Importando um termo grego, um termo dos gregos antigos, chamado de epoqué, que significa suspensão de juízo, o Russell dirá que nesta fase haverá o isolamento do fenômeno. E era assim a epoqué antiga também, né? A epoqué que aparece lá nos filósofos antes de Sócrates. Ele ocorre ali o isolamento do processo, o isolamento da questão, né? Ou a colocação entre parênteses daquilo que não se sabia, né? Muito utilizado lá no meio dos céticos, essa epoqué. O Russell, ele resgata isso, cara, e põe no seu método. De tudo que não lhe pertence, de tudo que não lhe é próprio,
de todas as crenças ingênuas, de tudo que não lhe é natural. É o primeiro passo, uma fase de abstenção de crenças. Então ele é um momento de limpeza, conforme eu falei. É essa, olha o nome já diz, ó, redução eidética, ou redução da essência. Reduzir, lapidar, é como se fosse pegar uma árvore, né? E ali, o que vai se extrair dessa árvore? E ali lapidando até se fazer, uma árvore não, mas um toco de madeira, por exemplo, para se fazer uma escultura. Bom, nesse sentido, tá legal? Um diamante, melhor assim, árvore não, preserva lá as árvores. Um diamante, onde você tira lá aqueles invólucros, aquela envoltura que não tem valor algum ou baixo valor, até ficar com a pedra preciosa. Seria essa a questão, assim o funcionamento aí da suspensão de juízo, do isolamento, da colocação entre parênteses, ou seja, da redução eidética, que é o primeiro momento na busca aí da essência. Vamos em frente. Trata-se de um mapeamento psicológico, explicando melhor aí, pessoal. Vamos lá. Seguido de uma suspensão momentânea, ou seja, deixar de lado, de algo como o qual nos relacionamos que se apresente à nossa consciência. Vai deixar de lado, vai descartar. Parece aqui o Descartes mesmo, né? Com a finalidade de limpar o caminho, depurar a percepção. Então tá tudo interligado, cara. O Pirro com Descartes, com Russell, estão interligados aqui, né? Será procedido uma filtragem, uma redução, uma purificação, um abandono, olha lá, ó, de coisas anteriores e preconceitos, de tudo que possa causar algum prejuízo. É uma limpeza mesmo. Nesse momento será realizada uma espécie de peneira das teorias e conceitos anteriores empregados para conferir sentido, conferir um sentido, conferir o desocultamento e o desvelamento das coisas. O objetivo aqui é conhecer o que é aquilo. É isso aí. E em volta, às vezes, tem um monte de coisa que está atrapalhando. Então, vamos fazer o quê? Colocar aquilo em suspensão, em isolamento. Beleza, pessoal? Vamos em frente. Aqui não há uma seleção realizada por um juízo. Não se chega à conclusão ainda. Não. Mas pela falta, ou seja, uma suspensão de juízo ou assentimento. Faltou uma vírgulazinha. Esse processo de redução fenomenológica pela via da inação. O que é inação? Não fazer, né? Não se afirmar, não se decidir naquele momento, será a mola propulsora para se despir o fenômeno e se chegar ao eidós ou à essência. Vamos lá a uma frase deixada aí pelo Russell. Mas opera o epoqué que proíbe qualquer juízo, sobre a existência espaço-temporal. Então não se afirma, aqui não se julga. Veja só, o fenômeno está isolado para que ele mostre, para que ele revele a sua essência. É isso. Vamos em frente. Ele não descartou essa questão aqui da variação eidética. É como se fosse uma vertente paralela que ele aceitou. Nascendo ali, né, dentro da epoqué, dentro do trabalho de isolamento, nascendo uma variação, ele aceita. Vamos ver como é que funciona. Trata-se de um desdobramento da depuração realizada na redução eidética. Na variação eidética, Russell levanta a questão da possibilidade de objetos no mundo poderem se apresentar para nós de diversas maneiras, perspectivas, modos e perfis. Cogita-se a hipótese de uma variabilidade fenomênica, com o objetivo de captar a inalterabilidade do objeto ou do seu cerne ou da sua essência. Então, veja só, variantes podem aparecer, isso aí na verdade vai colaborar, né? Assim, os horizontes ou aparências que se apresentam à nossa consciência podem não indicar a coisa em si, mas simples aparências.
ou meros dados que podem vir a ser. Então, muito interessante aqui, né, dele não ser tão cético, né? Vamos em frente. Olha, ó, segundo momento é o momento mais importante, né? Na verdade não é o mais importante, são dois momentos. É o momento aí em que há realmente o sujeito ele vai perceber, ele vai encontrar lá o objeto em si. É o segundo momento, momento chamado de momento positivo, momento de olhar para o eidós, momento do eu puro, sujeito transcendental, redução transcendental e ego transcendental. Recebe esses nomes todos aí, tá? Eu não essa a literatura, se eu não me engano, de um italiano, ele colocou esse ego transcendental. Não gostei muito desse ego aí, mas bom, foi só um livro que eu encontrei. Mas ali, basicamente, o eu puro aparece na maioria. É a penetração do eidos, no eidos. É a penetração. Então, é o momento que ele, né, penetra lá na coisa. Ou na essência, né, lá no Wesen, lembra? Doente, recebendo, fundindo-se com a sua oferta original. Fundindo-se, cara. Uma mistura, né? Ali, sujeito e o sujeito ele de alguma forma se apodera, a consciência do sujeito se apodera por completo aquele objeto, percebe ele na sua integralidade. Ocorre quando o olhar se volta diretamente para o objeto, penetrando-o e contemplando a essência, instante em que a consciência se descortina a apreensão do saber. Sua essência vem à tona, não pela comparação. Não é feita uma comparação. Na Epoqué, que agora, né, no momento que ele entra lá para verificação do eidos, não foi feita ali uma comparação para se chegar aqui. Não. Com outros objetos semelhantes. Não. É natural. É natural. Essa expressão muito utilizada por ele, ó, pelo Husserl, é intuitivo. Já falei que não é aquela intuição mágica, não. Mas pela intuição, chamada pelo Husserl de intuição eidética ou intuição da essência. Intuição eidética ou intuição da essência. É o momento de recepção, de direcionamento do olhar diretamente para o objeto, propriamente dito, deixando que se manifeste o seu estado de pureza, solidez, neutralidade, diretamente à consciência, pessoalmente, ou seja, olha só que em carne e osso, o camarada ali, né, pá, é o momento que cai a ficha, pronto, é o momento que cai a ficha, você entendeu? Beleza, vamos em frente. Olha aqui, ó, tal como se oferece originalmente na intuição, ele mesmo falando. Vamos em frente. Aqui 3 exemplos, eu criei esses 3 exemplos. Bom, espero ser claro nesses 3 exemplos, beleza? Para que você entenda aí como funciona esse processo, né? A fim de tornar mais claro, vamos aí então a cada um deles. Bom, por aqui nós precisamos de um pouquinho de geometria. Esses exemplos não é que estejam aqui no livro do Antissérie. Não. O Antissérie, né? E Reale. Não. Mas ele usa 2 exemplos desse que não está exatamente assim. Eu tive que, vamos assim, construir aí umas questões para ficar mais claro. É essa a ideia. Beleza? O exemplo vai ser o triângulo equilátero. Pô, professor, eu não lembro o que é um triângulo isósceles, equilátero e escaleno. Você lembra disso? O que é um triângulo equilátero, um triângulo isósceles e um triângulo escaleno? Pô, professor, agora lascou assim mesmo, já estava pesado aí com o Husserl. E agora ainda veio aí com matemática? Calma, cara, você vai precisar, esses são os mais simples aí para... Calma, equilátero porque tem 3 lados iguais. Olha aqui, ó, triângulo primeiro você lembra, pô. Triângulo é um polígono, polis, muitos, né, ou vários, gônos, lados. É um polígono de vários lados. Quantos lados no caso do triângulo? 3. Um quadrado é um polígono, porque poli tem mais de um, né?
tem mais de 2, na verdade, para se formar um polígono, né? O mínimo é 3, que é o triângulo, e o quadrado vai ser formado de 4 lados. Aí vem um pentágono, lembra do pentágono? O pentágono, né? E assim vai, o hexágono, né? O heptágono, o octógono, lembra o octógono, onde os caras lutam lá? Lembra? É um polígono de 8 lados. Aí depois vem o eneágono, né? Decágono, dodecágono, undecágono, lembra disso? Aí vem o 15 lá, né? Que é o pentadecágono, e depois vem o 20, que é o undecágono. Undecágono 20. Tem 20 lados o polígono. Por favor, não é um decágono e não é um decágado, né? Cágado é aquele bicho, não é uma tartaruga, enfim, que fica aí andando. Isso é um cágado, né? Agora, um decágado, né? Não é um decágono. Olha aí, já confundindo. Um decágono é um polígono de 20 lados, né? Tá? Beleza? E o decágono é o polígono de 10 lados. Bom, decágono, um decágono, deu quase vontade de cagar, né? Mas tranquilo, né? Vamos lá, gente. Triângulo equilátero. Triângulo equilátero. Ele tem 3 lados iguais. 1, 2, 3. Professor, o que tem a ver isso aqui com o eidós do Russell? Calma, cara. Porra, olha que o eidós tá aqui, eu já vou me entender isso aí, pô. Tranquilo? Beleza? O triângulo equilátero tem 3 lados iguais, ó. 1, 2, 3, velho. E o triângulo isósceles tem 2, ó. 2. Esse lado aqui é igual a esse, beleza? São maiores, eu vou botar 2 traços, beleza? Assim, ó. Esse lado aqui é igual a esse, tudo é um triângulo. Só que esse lado aqui tem a mesma medida que essa, que é diferente dessa. Então, o triângulo isósceles, isósceles, iso igual, celes, lados. Tem 2 lados iguais, beleza? Deve ser, o celes deve ser isso mesmo. Tá? Agora, o triângulo escaleno. O triângulo escaleno, ele tem 3 lados diferentes. Ó. Esse lado não tem a mesma medida desse lado, que não tem a mesma medida desse lado. São 3 lados diferentes. Professor, para que isso aí? Já vamos ver. Preste atenção. Vamos lá. O fato aqui, hein? Fato, ó, fato, epoqué, eidós. Fato, epoqué, eidós. Faltou Szinha aqui. Lá na apostila eu vou colocando essas vírgulas, essas coisinhas aqui. Fato, epoqué e eidós. Terminando aqui o módulo 2, que é a epistemologia, vai ter uma apostila lá te esperando, assim como foi produzida no módulo 1. Claro que você não é obrigado a comprar, mas você é o nosso convidado, né? E para investir em você mesmo, né, cara? Vamos lá. Equilátero. Qual é o fato? Um polígono de 3 lados. Percebe que é bem assim, né? Um polígono de 3 lados. Beleza. Mas não interessa pra gente um polígono de 3 lados. Interessa pra gente a essência. Porque a essência, veja, são 3 triângulos diferentes. Olha pra cá, cara, ó. Um triângulo aqui e um triângulo aqui, ó. Um triângulo aqui, ó. Tudo com lados diferentes, todos eles diferentes. Mas todos eles são triângulo. A essência, o eidós dele é um triângulo. Ó. Triângulo, triângulo. Aí, é todo mundo triângulo, porra. Você entendeu isso? Entendeu? Olha lá. Triângulo equilátero, fato, polígono de 3 lados, beleza? Polígono com 3 lados iguais, inclusive. Com 3 lados iguais. Olha o fato aqui do isósceles. É um polígono com 2 lados iguais. Aí você fala assim, não interessa. Que eu coloco isso em suspensão de juízo. Eu começo a peneirar. Olha aqui, ó, é epoqué aqui do escaleno, ó. Olha aí, ó, polígono com 2 lados iguais, não, com 3 lados iguais. Ó, eu corrigi isso também. Perdão, com 3 lados diferentes. Ô, caramba, corrija aí. 3 lados diferentes. Lá na apostila vai estar tudo certinho. Diferente. 3 lados diferentes. Tá aí. Vamos para a epoqué agora de cada um. Epoqué do polígono com 3 lados, com 3 lados iguais, que é o triângulo equilátero. A epoqué. Só redução em 3 lados. Só redução. Ou seja, 3 lados. Eu quero o quê? 3 lados. Só tem 3 lados. Só tem 3 lados. Eu estou reduzindo. Se tem 3 lados, já foi filtrado o quadrado, já foi filtrado, colocado
né? Já foi filtrado ali o pentágono, já foi filtrado o hexágono, do decágono e por aí vai. Lá na essência dele, se só tem 3 lados, ele é o quê? Não interessa. Ele vai ser um triângulo igual a música, cara. Música, estou ouvindo aqui ruídos, né? Ruídos, né? De música, que é o funk, por exemplo. De uma música que está tocando um funk, de uma música que está tocando rock, de uma música que está tocando um blues e por aí vai. Quando eu passar isso no filtro, no final tudo é o quê? Qual é a essência disso? Música. Música. A essência disso, o EIDOS disso é o quê? Música. Beleza? Feita essa peneira, no final de tudo vai ser a música. Beleza? Lá na apostila vai estar tudo corrigido aqui, hein? Tudo corrigido. Vamos em frente. Triângulo isósceles. Triângulo isósceles, ó. 2 lados iguais. 1, 2. Colocando lá, olha lá, na suspensão de juízo, né? Porque o que vai acontecer? Corta o pentágono, corta o hexágono, corta o quadrado, sai todo mundo. Só vai sobrar o quê? Um triângulo. Já não vai ser mais um polígono com 3 lados. Já não vai ser mais um polígono com 3 lados, 3 lados e sendo 2 iguais. Não vai ser. Que é o isósceles. Vai ser o quê? Um triângulo. Qual é a essência do triângulo isósceles? Ele é um triângulo. Qual é a essência de um triângulo isósceles? Ele é um triângulo. Beleza, pessoal? Triângulo escaleno. Olha lá, ó, polígono com 3 lados diferentes. 3 lados diferentes. Aí, por que disso, eu descarto o quê? Mesma coisa. O quadrado, o pentágono, o hexágono, o decágono. No final, eu vou ficar com a essência dele. Que ele é um quê? Um triângulo. Joia? Então, até aí? Aí, antes de fazer a questão de prova, teste psicotécnico, o que tu tá vendo aí? O que tu tá capturando na tua consciência aí? No final, ao entrar ao penetrar o olhar no objeto, né? Essa pintura surrealista de Salvador Dalí, 1904 a 1989, site Alto Astral, peguei lá. E aí, cara, vem cá, se tu estiver vendo 2 velhinhos, né? Tu não vai passar no exame do Detran, mas se tu estiver vendo 2 mexicanos tocando, vai passar. Brincadeira, sacanagem, brincadeira, né? Mas e aí, cara? O que tu tá vendo aí, afinal? Tem gente aí que ainda não viu os mexicanos tocando, hein? Professor, cadê os mexicanos? Eu acho que eu tô ficando doido depois dessa aula. Tem gente que ainda não viu os mexicanos tocando. Olha lá. Aqui, ó, tem 2 mexicanos. Me mostra aí, professor. Pô, pelo amor de Deus. Me mostra que eu tô desesperado com essa aula. Olha aqui, ó, tem 2 mexicanos aqui, ó. Um mexicano aqui, não tem 2, aqui tem um, porra. Aqui tem outro aqui, ó. Se você olhar, ó. Aí. Mas se você olhar também, tem uma cabeça de um senhor aqui, um velhinho, isso aí tu já viu, né? Não é possível. Aqui a orelha, aqui o nariz, ó, e o olho. Beleza? Professor, eu tô saindo com a olho dessa aula. Olha aqui, ó. Beleza, faz a questão de prova aí. Ó, aqui não tem edição não vou cortar, não fico cortando, não dá mão de obra do cacete fazer isso. Aqui é diretão, beleza? Vou ligar aqui o ventilador. É direto, hein? Então não tem que pá. Ai, cara, vou editar aqui, vou consertar ali o cacete. Não, foda-se, mano. Aqui a parada é igual na sala de aula. Tu tá aprendendo, tranquilo? Na verdade, estamos aprendendo, né? Muito bem, fez aí? No início do século XX, o filósofo alemão Edmund Husserl trouxe uma nova abordagem do conhecimento com o que denominou fenomenologia. Eu gosto de colocar os nomes assim em maiúsculos, sabe? Mas a maioria dos livros tem esses nomes em feminino, assim, maiúsculo, eu digo assim, a primeira letra, né? Mas essa aqui é a fenomenologia, tá? Na qual se encarregou de distinguir e separar psicologia e filosofia, tá? Afirmar a propriedade do sujeito, do conhecimento ou a consciência reflexiva e ampliar ou renovar o conceito de fenômeno, não só de fenômeno, mas também de intuição. Vimos isso. Bom, a consciência, ele vai cobrar isso aqui, ó. A consciência, segundo o filósofo, quem? O Husserl,
é o sujeito do conhecimento, não é uma coisa, nem uma substância, é o próprio sujeito ali, né, captando o fenômeno, mas uma atividade, colocamos esse verbo ali lá na tua futura apostila, lá no nosso slide que apareceu aqui para você, uma ação que visa aos objetos como significações, e toda consciência é sempre a consciência de algo. Vimos isso, beleza? Essa consciência de, o Russell dá o nome de intencionalidade. Essa consciência de vem da intenção, né? Vem dali daquele estímulo da intenção. Essa consciência de, gabarito, intencionalidade é a resposta. Beleza? Olha aí, ó, tá te esperando. Apostila do tomo 1 ou do módulo 1, do curso 1, que é Introdução e Fundamentos de Filosofia. Beleza? Também te espera 300 questões de filosofia e 100 questões de filosofia lá no meu site www.leonardobragaflores.com. Ó, para quem vai fazer, para todos, né? Rodada de simulados, 10 questões, 3 horas de aula em cada rodada, rodada 1. Turma Apolo, rodada 1. Turma Dionísio, rodada 2. Você é o nosso convidado, tem 6 horas de aula aí. Tem 10 pontos diferentes em cada um, ou seja, o total de 20 pontos. Os simulados estão sendo vendidos separado. Comparece lá no site e compra. Você tem 20 pontos de filosofia de forma mais resumida, de forma mais, tá legal? Num simulado ali que você vai aprender no simulado. Joia? Você sabe de alguém que quer comprar um curso de matemática introdutória, bem aqueles fundamentos? Está aí, mini curso de matemática. E também grandes questões da filosofia, onde eu já lancei os cursos Felicidade, Bem e Mal, Intuição, Amor e Paixão. Tá aí o Pix para você contribuir no nosso canal, com o nosso canal, para compra aí do café, das paradas, para manter aqui um equipamento funcionando. Prof. Leonardo Braga Flores, @gmail.com, beleza? Então, pessoal, essa foi que aula, hein? Fala para mim. Essa aula foi a aula 54, né? Onde nós estudamos o EIDOS, ou a redução eidética de Russell, ou a fenomenologia, né, de Russell. Pessoal, comparece lá, compra aí a nossa apostila. Agora, esses simulados estão maravilhosos, beleza? E nós vamos ficando por aqui. Um abraço a todos, fique com Deus. Valeu, foi muito bom ter você aqui. Muito obrigado pela tua presença. Curte aí a aula, escreve alguma coisa embaixo, beleza? E compartilha para o teu colega que está estudando. Um abraço a todos, fique com Deus. Te aguardo no próximo encontro. Um abraço, tchau, tchau. Valeu!